noite para você que agora acompanha as principais notícias do Espírito Santo. São 6 horas e 32 minutos e eu já chamo a nossa dupla de repórteres que trazem os destaques desta terça-feira. Renata Fermo, Larissa Garcia, boa noite para vocês. Ei, Andressa, boa noite para você, a todos que nos acompanham aqui no ES Notícias. Andressa, no destaque de hoje eu venho trazer uma história trágica. 4 trabalhadores baianos que vieram aqui para o estado nessa época de colheita de café sofreram um grave acidente, passaram por um incêndio, precisaram ser socorridos, estão internados na serra e vou trazer então atualizações e mais detalhes desse caso. Agora eu quero saber o que traz de destaque a minha amiga Renata Fermo. Boa noite, Renata. Boa noite, Larissa. Boa noite, Andressa. Boa noite a todos. Depois de mais de 48 horas à deriva em alto mar, 3 pescadores foram resgatados no litoral do Espírito Santo. Depois do susto, o que mais chamou a atenção foi a forma fácil de lidar com os desafios do mar. Eu também falo de um porteiro de uma escola particular de Vitória que foi preso com conteúdos de abuso e exploração sexual infantil em seu celular. Eu trago os detalhes daqui a pouquinho. Andressa, volto com você no estúdio. Obrigada, Larissa. Renata, estamos cheios, recheados de notícias, então você fique com a gente, ainda tem muito mais informação para você. Hoje é terça-feira, 5 de maio. O ES Notícias está no ar. ES Notícias. Oferecimento. Grande construtora. O futuro não espera. Ele ganha forma. Banestes. Juntos para o futuro. Best Sênior, o plano de saúde premium, com rede hospitalar de excelência. 6 horas e 33 minutos, 34 agora. 4 trabalhadores que vieram para o município de Vila Valério para a colheita de café foram surpreendidos com uma explosão e um incêndio no alojamento onde estavam. Eles sofreram queimaduras graves e precisaram ser transferidos de helicóptero para a Grande Vitória, pelo Notaer. A Larissa Garcia é quem está com esse assunto e traz detalhes para a gente. Boa noite, Larissa. Olá, Andressa, boa noite novamente para você, todos que nos acompanham. Pois é, Andressa, esses trabalhadores vieram da Bahia, foram para Vila Valério, no norte do estado, para poder fazer uma renda extra ali com a colheita do café. Esse é um costume muito antigo lá no norte do estado, eu sou do norte do estado, onde é comum que trabalhadores venham da Bahia para conseguir fazer um dinheiro a mais com a colheita do café nesse período de agora, nessa época do ano. Bom, então esses 4 trabalhadores passaram, infelizmente, por essa tragédia ali no alojamento. Ainda não se sabe a razão do incêndio. O que aconteceu é que hoje de madrugada, por volta de 5 horas da manhã, essa explosão aconteceu. Foi necessário, como você disse, o auxílio até do helicóptero do Notaer para poder agilizar os atendimentos. 2 deles tiveram que ir de helicóptero para o Hospital Jaime Santos Neves, aqui na Serra. Os 4 tiveram entre 30% a 50% do corpo queimado, incluindo o rosto, e todos eles, Andressa, precisaram ser intubados assim que chegaram no hospital devido à gravidade ali das queimaduras, da situação em que eles estavam. Como eu disse, a causa ainda não se sabe exatamente, mas 2 hipóteses estão sendo consideradas. A primeira delas é que um celular teria explodido enquanto estava carregando, e a segunda hipótese seria que alguém teria acionado um isqueiro depois de sentir cheiro de gás. Para tentar justificar uma explosão, né, Andressa? Mas ainda precisa passar pela perícia, o caso ainda precisa ser estudado. Aconteceu na madrugada de hoje. Bom, eles estão recebendo os atendimentos necessários. Uma tragédia, né, Andressa? Vieram para fazer uma renda extra para a família nessa época do ano e, infelizmente, passaram por essa situação. É com você aí no estúdio. A gravidade, né, Larissa? Porque foram 2 helicópteros do Notaer necessários para fazer o transporte das vítimas lá de Vila Valério, aqui para a Grande Vitória, para o Hospital Jaime Santos Neves. A gente está vendo aí no momento da remoção, né, toda a equipe do SAMU fazendo a remoção diretamente para os helicópteros. São 2 helicópteros e aí depois eles foram levados para o hospital, que é uma referência em queimados aqui no Espírito Santo. Então, agora a gente fica aguardando aí a polícia, a perícia, na verdade, para
para saber o que provocou esse incêndio. E olha como está tendo incêndio aqui no Espírito Santo, em casas, prédios, apartamentos, né? Está aumentando o número e a gente realmente chama atenção. Alguma coisa tem que ser apurada para a gente saber e até alertar as pessoas de não fazer a mesma coisa e não ter novos focos de incêndio por aqui. Obrigada, Larissa. Eu sei que você está se deslocando para outros pontos que vai entrar ao vivo para a gente mais vezes ainda hoje. Então, bora que a gente ainda tem muita notícia aqui no S Notícias desta terça-feira. 6h37, 3 pescadores ficaram à deriva no litoral do Espírito Santo após uma falha mecânica no barco. O resgate mobilizou a colônia de pesca e a Marinha, que localizou a embarcação a quilômetros da costa. Os 3 pescadores foram salvos com vida e um deles ganhou um presente de aniversário que ele nunca vai esquecer. A Renata Fermo é quem traz os detalhes. Boa noite, Renata. Que presente é esse, hein? Boa noite, Andressa. Boa noite a todos. Então, vamos entender como foi essa história. Esses 3 pescadores saíram às 2 horas da manhã de domingo para pescar em alto mar. Por volta de 6 horas da manhã, eles perceberam que o barco tinha dado um problema, o barco quebrou. Eles tentaram consertar de 6 até as 9 da manhã, Andressa. Chegou 9 horas da manhã, eles não conseguiram consertar. Eles fizeram contato com a colônia de pescadores da Prainha, de onde eles saíram. Tá? A colônia tentou resgatá-los, tentou ir até eles para poder ajudar, para tentar poder consertar ou então puxar esse barco de volta para cá, mas não encontrou. Então ficaram o domingo todo procurando por eles, não encontraram eles. Na segunda-feira fizeram a mesma coisa. O que aconteceu? O filho de um desses pescadores, por volta de ontem, meio-dia, foi até a Capitania dos Portos avisar que esses 3 pescadores estavam sumidos, que até então a Capitania nem tinha notícia disso. Então, um filho foi e avisou a Capitania avisou os barcos em volta, que estavam provavelmente por perto, que esse barco estava à deriva, estava quebrado. E aí, um navio de patrulha que acabou avistando esse barco e fazendo esse resgate, tá? Aqui, já em terra, já feliz, já tranquilos, um pescador comentou que na verdade era o único que não era pescador profissional, ele era serralheiro. Estava comemorando hoje esse resgate, porque justamente hoje ele completava 68 anos de vida, foi o que mais se emocionou a falar com a nossa equipe. Bom, vamos acompanhar os detalhes na reportagem que eu gravei mais cedo. O que parece só um pontinho no meio da imensidão do mar era, na verdade, uma embarcação à deriva. Dentro dela, 3 pescadores que enfrentavam a incerteza do resgate e aguardavam socorro há 3 dias. Às 6 da manhã ele quebrou o diferencial. Aí o hélice não gira, a embarcação para. Aí ficou na mão. Ele travou e o motor tem força e quebrou ele. Aí eu fiz um esforço com ele, mas ele não gira de jeito nenhum. Ainda no domingo, eles chegaram a pedir ajuda à colônia de pescadores da Prainha, mas não foram encontrados. O vento acabou afastando ainda mais a embarcação. Eles chegaram a ficar sem comunicação depois que a bateria do rádio acabou. A gente ficou desesperado, né? A família toda, tem parentes que moram longe e todo mundo mobilizado aí na busca, né? Entrando em contato com a Capitania dos Portos, sempre muito solícitos, deram informações para a gente. Estou em contato com o sargento, inclusive, né, que o tempo todo mandando mensagem, e isso foi muito bom, graças a Deus, tranquilizou, né, o nosso coração e deu tudo certo. O resgate só ganhou força depois que o filho de um dos tripulantes acionou a Capitania dos Portos. A Marinha entrou na operação nesta terça-feira e foi com apoio do navio Patrulha Oceânico Amazonas que conseguiu localizar a embarcação cerca de 20 quilômetros do Canal de Vitória. Na última segunda-feira, nós tomamos conhecimento por meio do filho de um dos desaparecidos que a embarcação havia tido problemas e que estava à deriva nas proximidades ali da Barra do Jucu. Prontamente nós acionamos nossas equipes de busca e iniciamos a procura, incansavelmente aí, até que encontramos eles hoje aí no início da tarde. Os 3 homens foram resgatados com vida e em segurança. Entre eles, o serralheiro Hilário José, o único que não é pescador profissional. Ao falar com a nossa equipe, ele se emocionou. O resgate aconteceu justamente no dia em que ele completa 68 anos. Uma data que, desta vez, ganhou um significado ainda mais especial. 68 anos hoje.
um negócio desse, estou em terra, tem que agradecer a Deus. Mesmo após 2 dias à deriva, o sentimento não era de desespero. Segundo o senhor Hermes, situações como essa são mais comuns do que se imagina. E para quem vive no mar, manter a calma faz toda a diferença. Acostumado nesse ramo é bom. Aprende muitas coisas boas. Aprende a ser calmo, não ser nervoso. Deixar o colega mais calmo. E vai. Um dia assim eu também. Eu sou acostumado a ficar assim nessa vida. É a experiência, a repertório, a sabedoria desses pescadores, né? E parabéns, 68 anos em terra firme, graças a Deus. Agora, o susto e a agonia, a aflição que a família desses 3 pescadores ficaram durante esses dias, desde o domingo, ali à deriva no mar, realmente que agonia. Que bom que hoje eles estão em terra firme, sãos e salvos. A gente fala agora de mais uma vida perdida no trânsito. Foi enterrada hoje a enfermeira Mislene de Jesus, morta em um acidente na manhã de ontem. Ela estava de moto e foi atingida por um carro ao passar em um cruzamento. De janeiro a abril, mais de 300 pessoas já morreram no trânsito aqui no estado. A manhã de hoje foi para se despedir de Mislene de Jesus Santana. Mislene foi atingida por uma caminhonete em um cruzamento no bairro Itapuã, em Vila Velha. Ela estava de moto. O velório aconteceu no bairro Guaranhuns e o sepultamento em um cemitério de Ponta da Fruta. Nenhum familiar quis gravar entrevista. Os parentes pediram, inclusive, que nós não fizéssemos imagens do velório, que ficássemos um pouco mais afastados. Mas um irmão de Mislene contou que ela trabalhava como cuidadora, era formada em enfermagem, estava se formando em farmácia. A Mislene era mãe de 2 filhos e tinha uma série de planos pela frente, uma vida inteira para seguir, que foi interrompida com esse acidente. O acidente aconteceu no final da manhã desta segunda-feira. Além da caminhonete, outro carro seguia pela rua Humberto Serrano. Repare que o carro para, a caminhonete não, passa direto e atinge Mislene no meio do cruzamento. Ela seguia para o trabalho quando aconteceu o acidente. Esse acidente aconteceu aqui neste ponto de Itapuã, onde o Marcelo mostra pra gente. A motociclista, ela seguia pela rua Jair de Andrade, uma via bastante movimentada. O cara da caminhonete seguia por essa aqui, pela Humberto Serrano. Ele não parou aqui nesse cruzamento e atingiu essa motociclista. Ela chegou a ser socorrida com vida, mas não resistiu. Agora eu vou pedir para o Marcelo mostrar para a gente. Vem aqui, Marcelo, fazendo um favor. Que a situação é a seguinte. Ele vai mostrar para a gente aqui uma placa. Essa placa aqui, ó, de pare. Essa placa, ela só foi colocada no final da tarde após o acidente que vitimou a Mislene. Pelo chão ainda ficaram pedaços da moto que era conduzida por Mislene. O motorista da caminhonete aguardou o socorro, ficou no local durante todo o tempo. Nas redes sociais, várias pessoas comentaram afirmando que Mislene era uma excelente pessoa, querida por todos. E os números envolvendo mortes no trânsito no Espírito Santo assustam. Segundo dados do Detran, de janeiro até o final de abril, aproximadamente 3 pessoas perderam a vida por dia em todo o território capixaba. São 304 mortes nos 4 primeiros meses de 2026. Abril foi o mês mais violento no trânsito nos últimos 10 anos, com 96 mortes. Pois é, mais uma pessoa que perde a vida no trânsito, né? Enfermeira, quase farmacêutica, mãe de 2 filhos e acabou morrendo por uma imprudência. Alguém que atravessou ali sem poder atravessar. Mesmo que não tivesse placa, tem regras no trânsito, ele tinha que ter parado. Logo depois do acidente que matou Mislene, o motorista da caminhonete fez o teste do bafômetro que deu negativo. Ele foi ouvido na Delegacia Regional de Vila Velha e liberado. Lembrando que nós estamos no Maio Amarelo, mês de conscientização contra acidentes de trânsito, para prevenir acidentes de trânsito, que a gente vê é mais uma vida, né, perdida
no trânsito. Dos mesmos criadores de bike elétrica em alta velocidade na calçada e patinete dividindo espaço com carreta, surge uma nova modalidade da imprudência. Olha só esse flagrante na segunda ponte. Um patinador resolveu que o meio dos carros, em uma das vias mais movimentadas que liga Vitória, Vila Velha e Cariacica, era o lugar ideal para o seu treino do dia. O sujeito desliza entre os veículos como se estivesse em um parque ali, né? Ignorando o fluxo pesado e o risco de atropelamento. Um trecho onde a velocidade dos carros e o vento lateral podem causar desequilíbrio. É o tipo de cena que a gente olha e custa acreditar. O trânsito da Grande Vitória já é desafiador por natureza, mas tem gente que parece fazer questão de testar a sorte, né? Nós procuramos a Polícia Rodoviária Federal, que informou o seguinte: a via não tem acostamento ou ciclovia, por isso é de uso exclusivo de veículos automotores. Orientou ainda que em flagrantes como esse, a polícia deve ser acionada. A passagem de pedestres, ciclistas ou patinadores deve ser realizada pela Ponte Florentino Avidos, a 5 pontes, que tem a estrutura adequada para a circulação. Então fica o aviso, a segunda ponte é via de trânsito rápido, não é área de lazer. Em segundos, ele poderia ter tido uma desatenção e a brincadeira poderia ter virado uma tragédia, né? E tem mais gente por aí brincando com a própria vida e desafiando normas de segurança. Se você achou o patinador arriscado, olha só o que uma mulher foi capaz de fazer para deixar a varanda limpa. O registro foi feito em um prédio de luxo, de frente para o mar, na Avenida Gil Veloso, na Praia da Costa, em Vila Velha. A mulher aparece na área técnica, em pé, em cima das condensadoras de ar-condicionado. Tudo isso para fazer a limpeza dos vidros do lado de fora. Reparem que ela não usa nenhum equipamento de proteção, está descalça e vai se apoiando na estrutura da sacada enquanto faz o serviço. Um escorregão, uma tontura ou até uma rajada de vento mais forte e não haveria tempo para reação, né? Gente, limpeza de fachada de prédios precisa ser feita por profissionais treinados e com equipamentos certificados. Não existe brilho no vidro que valha o risco de uma queda que pode ser fatal. É o tipo de economia ou de perfeccionismo que pode custar a vida, né? Vamos seguir então. O porteiro de uma escola particular da Grande Vitória foi preso em flagrante. Com ele foram encontrados materiais com indícios de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. E o filho dele também foi preso. Renata Fermo, que história pesada, hein? Porteiro de escola. Andressa, uma história absurda. Esse porteiro dessa escola particular tem 48 anos. Ele foi preso pela Polícia Civil nesta segunda-feira, portando aí material de abuso, exploração sexual infantil e juvenil, tá no seu celular. As investigações começaram depois de uma denúncia internacional. O principal alvo, Andressa, era um jovem de 22 anos, filho desse porteiro. A polícia, no domingo, prendeu esse jovem de 22 anos, foi lá, prendeu na casa dele, levou ele embora para a delegacia. Na segunda-feira, a polícia iria fazer a apreensão lá na casa, apreensão do material, do celular, dos computadores que estavam na casa desse jovem. Chegando lá, esse porteiro liberou a senha do computador para a polícia e a polícia fez a apreensão, mexeu lá, mexeu cá. Daqui a pouquinho pediu novamente a senha e ele falou que tinha esquecido. A polícia já suspeitou. Nesse momento que ele falou esqueceu a senha, a polícia começou a suspeitar desse porteiro. Em seguida, a polícia fez o quê? Pediu o celular dele. Ele falou assim: eu não sei onde está meu celular, eu acho que eu perdi. O que a polícia fez? Pediu para a esposa desse porteiro ligar para o celular dele, acabou encontrando esse celular em cima de um armário da cozinha, bem escondido, Andressa. Nesse celular, no aparelho, os agentes encontraram não só material semelhante ao do filho, como também fotos de adolescentes uniformizados de uma escola particular, onde ele trabalhou, Andressa, por 16 anos. As fotos eram assim: as crianças não sabiam que estavam sendo, os adolescentes não sabiam que estavam sendo filmados, não sabiam que estavam sendo fotografados, e sempre ele dava zoom nas partes íntimas desses adolescentes. Ele trabalhou nessa escola por 16 anos, hoje ele não está mais nessa escola, está em outra escola particular,
já há 3 anos, viu, Andressa? Bom, o homem não confessou o crime e tentou culpar o filho, alegando que os dois compartilhavam aí do mesmo celular. Os aparelhos foram apreendidos e passam por perícia que deve apontar a participação de cada um nesse caso. Mas absurdo, né, Andressa? Pai e filho, o homem justamente um porteiro, 2 homens novos, né, Andressa? Um de 48, outro de 22, compartilhando aí material de abuso, exploração sexual infantil e juvenil. Em outra palavra, é nojento, absurdo. A gente tem uma entrevista com o delegado, vamos ver. Solicitamos ao pai desse jovem o seu aparelho de telefone celular, que não havia sido apreendido. O pai dele, então, foi até o quarto e ele pegou esse telefone que estava escondido, enrolado em uma muda de roupas e entregou. Só vou agradecer ela, né, que eu não falei nada. Isso já causou uma certa estranheza, porque esse telefone estava escondido e quem escondeu ele ali, já que o jovem havia sido preso no dia anterior. E, por fim, em função dessa história mal contada, digamos assim, perguntamos pelo telefone celular do pai dele. E no telefone do pai, descobrimos imagens de abuso e exploração sexual infantil da mesma forma, no mesmo sentido que o filho dele estava sendo investigado por nós, a Delegacia de Crimes Cibernéticos. E, além das imagens de abuso e exploração sexual infantil, o que chamou a atenção da polícia foi que foram localizadas fotos de jovens, adolescentes, de uma escola particular na Grande Vitória. E aí ele falou que trabalhou naquela escola, que havia trabalhado naquela escola por 16 anos como monitor, mas ele não confessou o crime. Ele falou, tentando excluir o crime, tentando tirar a responsabilidade dele, que ele compartilhou aquele telefone com o próprio filho dele, ou seja, o pai tentando jogar a responsabilidade para o filho. Mas essa história não convenceu a gente. Isso havia vários indícios de que ele realmente poderia ter tirado essas fontes enquanto trabalhava nessa escola. Como monitor, e nas palavras dele, a função dele era garantir a lei e a ordem na escola, mas acabou que ele fazia o contrário. Acabou que ele estava ali cometendo um crime contra os alunos da escola. Eu estou abismada com essa história. Imagine você ter filhos em escolas particulares aqui da Grande Vitória e descobrir que um porteiro ou um monitor, naquele caso, estava fotografando e depois dando zoom nas partes íntimas das crianças e adolescentes. Não existe isso, que absurdo, Renata. Olha, a gente vai continuar acompanhando esse caso, é muito grave, é extremamente grave. Obrigada pelas suas informações. Essa história de que a polícia pediu para a mulher dele ligar para o aparelho e localizar o aparelho foi fantástica. Obrigada por ter compartilhado aqui com a gente, viu? Obrigada, Renata, e daqui a pouco a gente traz novas informações sobre esse caso. E atenção para quem precisa emitir documentos como a carteira de identidade. Neste sábado vai ter mutirão. O Josué de Oliveira chega com esse e outros destaques do Sim Notícias. Boa noite, Josué. E é de graça, hein? É de graça, Andressa. Boa noite para você, boa noite para quem está em casa. A gente sempre costuma fazer matérias aqui no jornal falando sobre a dificuldade que muitas pessoas encontram, né, para muitas vezes emitir esse documento, seja pela demora de emitir ou até pela falta de tempo das pessoas durante o dia. E o mutirão lá na Serra vai garantir que as pessoas tenham esse direito de emitir o documento de forma gratuita. Ao todo serão distribuídas 200 senhas para quem quer tirar a carteira de identidade. E, além disso, vai ter serviço também para quem quer renegociar a dívida, receber orientação de como pedir pensão e até shows musicais, Andressa. Ou seja, é para todo mundo ficar feliz, você resolve seus problemas ali, curte uma musiquinha e todo mundo sai satisfeito. Na cidade continental. Isso aí. Tá certo. No Tudo sábado. Isso tá escrito certinho, detalhado aqui no simnoticias.com.br, né? É isso. Temos mais uma informação importante? Bora lá. Hoje, Andressa, a Polícia Federal fez uma operação lá na Serra, também na Serra, para desmantelar um esquema de corrupção eleitoral. Segundo as investigações, um candidato utilizou cerca de R$40 mil, formando uma espécie de caixa 2, e esse recurso ele não foi declarado na prestação de contas do candidato. Durante a operação, a Polícia Federal recolheu diversos documentos lá, e aí levou esse material todo para a sede da Polícia Federal e esse material todo vai ser periciado pela polícia. As investigações continuam, mas a polícia não divulgou o nome desse candidato que foi alvo dessa operação lá na Serra hoje pela manhã, Andressa. Poxa, ia ser minha próxima pergunta. Não foi divulgado o nome do candidato. Não foi divulgado. Agora a gente vai falar de
hambúrguer e iPhone. O que uma coisa tem a ver com a outra, hein, Josué? É isso, Andressa. Se você está na dúvida se você compra um lanche ou economiza o dinheiro para trocar de aparelho, essa notícia aqui é para você. Um festival de hambúrguer está fazendo uma promoção e vai sortear 3 aparelhos de iPhone 17 Pro Max para quem comprar um hambúrguer. E aí funciona da seguinte forma: você compra o seu hambúrguer, você ganha um número da sorte ali e torce para ser sorteado para ganhar. Sorteio. É um sorteio. São 3 aparelhos que serão sorteados. Olha, bastante. E aí o festival acontece em diversas cidades, em 160 estabelecimentos, 160 lanchonetes, e você tem que participar. Você pode participar até várias vezes. Compra um hambúrguer. Se você tiver com sorte, você ganha logo de primeira, né? Mas se não, você pode comprar várias vezes o hambúrguer e concorrer a várias vezes também o sorteio. Cada hambúrguer é um número da sorte para concorrer ao sorteio. Isso, exatamente. Você vai ter vários números da sorte, que eu sei que você adora hambúrguer, Eu gosto bastante de hambúrguer, então vou estar concorrendo com bastante força aí para ganhar esse iPhone. Maravilha. Lembrando que o aparelho é avaliado em mais de R$12 mil, Andressa. Uau! Ou seja, juntar a fome com a vontade de comer. Ai, boa, adorei. Josué, e essa história de uma menina de Vila Velha que emocionou as redes indo a um jogo do Flamengo? Conta pra gente como que é. É isso, Andressa. Eu encerro minha participação aqui hoje contando essa história emocionante que emocionou todo mundo, independente do time de futebol. Uma menina flamenguista, moradora lá de Vila Velha, viralizou nas redes sociais ao realizar o sonho de chegar bem perto dos jogadores do Flamengo durante um jogo no Maracanã no último final de semana. A gente tem um vídeo ali, a gente vai acompanhar agora. Eu tô muito emocionada. Todas as minhas amigas falavam que eu não ia conseguir ir pro Maracanã. Me chamo Valentina. Tenho 8 anos. Se ela chorou, imagine eu, mãe. O pai da menina, da Valentina, faleceu num acidente de moto. E eu quero muito pedir a ajuda de vocês pra gente tentar fazer isso acontecer, pra menina entrar com a Arrascaeta, com os jogadores do Flamengo. Você conseguiu! Linda, obrigado, gente! Rapaziada, conseguimos! Obrigado por todo mundo que compartilhou! Obrigado, direção do Flamengo! Obrigado por todo mundo! O pai dela, de onde estiver, deve estar feliz demais! Eles realizaram o sonho! E no final, o Jorginho ainda entregou a camisa pra Valentina, a camisa do jogo. Jogo esse que ele fez gol. Que cara legal, o Jorginho. Deu maior atenção pra Valentina. Obrigado, Jorginho. Tamo junto. Eu não tô chorando, não. É você que tá. Gente, é emocionante, né? Que coisa mais linda. Linda. Poxa, ela perdeu o pai, gente. Um acidente, acidente de moto que a gente tava falando agora há pouco, que tem muito acontecendo. Tá aqui, olha a alegria da Valentina, gente. Que coisa mais linda. Muito bacana essa história. Realizou o sonho também e fez uma grande homenagem pro pai, que também era um grande torcedor do Flamengo. Como é bom ver as pessoas realizando sonhos, né? Muito bom. Emocionante. Tudo isso e muito mais. Se você quiser rever, inclusive, esse vídeo, tá no simnoticias.com.br. É só acessar pelo nosso QR Code. Vamos lá, vamos ver se a gente acerta hoje. Hoje a gente vai acertar. Já até treinei. Vamos lá, fala, vai. É só pegar o seu celular, apontar a câmera do seu celular para o QR Code e aí você vai ser direcionado para o simnoticias.com.br e vai ter acesso a todas as informações do dia. Maravilha, obrigada, Acertamos Josué. Hoje deu certo. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite para você que está em casa. Boa noite. Tá todo elegante hoje, Josué. Obrigada, até amanhã. Até amanhã. Vamos seguir então. Um homem de 56 anos morreu após ser atropelado e arrastado por um carro enquanto estava sentado no meio da rua. Isso aconteceu ontem à noite em Mantenópolis. Segundo a polícia, ele apresentava sinais de embriaguez e não foi visto pelo motorista do veículo, que só percebeu o impacto depois de atingir a vítima. O relógio marcava 7h23 da noite. 2 cachorros caminhavam pela rua. E bem no meio da pista, um homem estava sentado.
Uma moto sobe a rua e desvia dele. Logo depois, um carro que desce não percebe a presença do homem no chão. No momento, um vizinho que assistia à cena gritou ao ver o que estava acontecendo. Ai, ai! Opa! A polícia militar foi acionada. Quando chegou ao local, encontrou o homem consciente, mas com ferimentos. Depois disso, o SAMU também foi chamado. Prestou atendimento ali no local e depois levou o homem para o pronto atendimento da cidade. Mesmo sendo socorrido, ele não resistiu. A vítima foi identificada como Edilson Pereira da Silva, de 56 anos. De acordo com informações da polícia, o homem estava na via e apresentava sinais de embriaguez. O condutor do veículo prestou socorro, ele aguardou a chegada do SAMU. O SAMU atendeu o senhor. No entanto, no outro dia, esse senhor acabou falecendo. De acordo com o delegado de Mantenópolis, o motorista contou que não viu o homem sentado no meio da via. Quando ouviu que tinha passado em cima de algo, ele pensou que fosse um animal, parou o carro e só aí ele foi entender o que estava acontecendo. Ele foi ouvido na delegacia, fez o teste do bafômetro que deu negativo e depois foi liberado. De acordo com a polícia, familiares informaram que Edilson havia passado o dia consumindo bebida alcoólica e, mesmo sendo chamado, se negou a voltar para casa. Nossa, angustiante de ver aquela imagem. Mais um acidente de trânsito, claro que em outra proporção, diferente. Ele estava sentado no meio da rua, mas mesmo assim, mais um acidente que acabou em uma tragédia no trânsito, né? Vamos mudar de assunto? Vamos dar uma respirada? Às 7h03, começa nesta semana o Exagerado, considerado o maior evento de varejo do país. Fica lá no pavilhão de Carapina e é para lá que nós vamos agora ao vivo com a Larissa Garcia. Larissa, é com você. Ei, Andressa, boa noite novamente. Estamos aqui no Exagerado. Olha, Andressa, tem de tudo nesse lugar. Já cheguei, já fiquei louca. Mostra ali, Wagner. Gente, não é só roupa, vestuário, que já é muita coisa. Tem cama, mesa e banho, tem de tudo. Dia das Mães chegando. Vamos conversar aqui com o Vitor de Castro, que é um dos organizadores. Fala pra gente o que o público pode esperar nesse Exagerado desse ano, que tá exageradamente grande. Muita exposição, muito vendedor, tem de tudo aqui. Fala então pra gente o que o pessoal pode esperar. Boa noite para todo mundo. Hoje é um dia que é só um teste, é só para convidado, para a gente poder calibrar todos os pontos. Mas essa edição a gente tem quase 300 expositores, então é isso mesmo, é de tudo muito. E além de todos os expositores, está todo mundo muito afim, né, de vender muito, com muito desconto. E a gente cria não só, além das lojas, toda essa área de cenografia para poder ter parque para criançada, para a galera poder vir, passar o dia com a gente. É um dia de compras gostoso, né? Porque dá para tirar foto, as crianças podem brincar. Isso, a gente cria toda essa atmosfera mesmo, óbvio. Que você vai chegar aqui, vai ter todas as marcas maneiras que você gosta, com preços super atrativos. E aí você consegue vir passar o dia com a família. Então tem tanto praça de alimentação, parque de diversões e a nossa cenografia que é imersiva. Então você consegue andar, brincar na cenografia e lembrando que é tudo 0800. Olha só, Vitor, agora eu vejo aqui que, bom, o Exagerado é conhecido pelos grandes descontos. Quanto de desconto o pessoal pode encontrar aqui? Qual é o máximo? Então, é muita coisa, porque você vai ter descontos aqui que às vezes chegam a 90%, 95%. Então a galera vem, é até legal falar para isso. Tem algumas lojas que não tem muita numeração, não tem muita grade, então eles fazem reposição, mas realmente são peças únicas, porque são de coleções passadas ou as últimas peças daquela coleção. Então todo mundo vem realmente para poder dar um desconto. E agora vai ficar até quando? Horários? Fala pro pessoal se programar. O Exagerado começa amanhã, às 10 horas da manhã, e ele vai até domingo, sempre de 10 às 10 da manhã. A entrada é gratuita, a gente está aqui no pavilhão de Carapina, são mais de 300 lojas. O estacionamento ele é pago, mas é diária, é só você parar e ficar à vontade. E aproveitar para comprar à vontade, né? Agora, olha só, Dia das Mães chegando, pessoal, não vai faltar aqui a opção para dar de presente para mãe. Não, pelo contrário, tem várias promoções. Então tem uma linha de casa muito legal, desde móveis, eletroeletrônica,
higiênico, lençóis, toalhas, então toda essa linha casa. Mas a mãe adora ficar perfumada, a mãe adora usar uma bolsa, adora usar um sapato maneiro. Então é legal, sim, pode trazer a mãe, ela vai adorar e pode já deixar o cartão de crédito na mão dela, você não vai se arrepender. Olha, gente, e tem muita marca capixaba, marca nacional, de tudo um pouco. Isso, a gente tem aqui muita expressão de marcas capixabas, então a gente recebe todas as marcas nacionais, mas também a gente incentiva muito essa coisa do mercado local, das marcas locais. Então tem muita multimarca que vendem marcas nacionais e tem muitas que são daqui também. Bom, vamos dar uma voltinha, vou pedir licença para você, Vitor, e vou mostrar para o pessoal de casa, então. Vamos lá, Wagner, vamos mostrar como que tá aqui. Esse que é o primeiro dia, que é para convidados, mas olha só, mostra, Wagner. Olha só, gente, quem foi convidado não deixou de vir, não. Porque é para aproveitar aí os melhores preços e pro pessoal de casa, bom, amanhã começa. Olha, gente, perfume, dá licença, minha amiga, tudo bem? Tá vendo pra você, tá sendo pra mãe, como é que é? Pra filha, pro marido, pra mim. Pra todo mundo, né? Aproveitou que era convidado e falou, vou. Pra família inteira. Pra família inteira, maravilhosa. Vai vir outros dias também, vai trazer amiga? Pretendo trazer a filha mais velha que tá trabalhando agora na sexta-feira. Maravilha. Bom, eu dei uma voltinha, vi coisa de casa também, umas coisinhas boas. Toda dona de casa gosta, né? Eu vi uns kitzinhos de tapete, já deu uma olhadinha também? Ainda não, cheguei agora há pouco. Vai aproveitar, andar bastante? Andar bastante. Bom, a gente também, vamos dar mais uma volta, muito obrigada, viu? Olha só. Vocês estão vendo aí, gente, fragrância, perfume, mostra aqui, Wagner, roupa de criança, tem, olha só, gente, suplemento alimentar, a gente sabe que costuma ser carinho, esse tipo de produto, quando acaba a gente sofre, creatina R$ 59,90, pronto, vou comprar a minha, já até sei, eu adoro quando a Andressa manda a gente para essas feiras que tem um descontinho, vamos conversar aqui, gente, boa noite, meu amigo, tudo bem? Tá aproveitando os precinhos aí dos Estamos sim. Suplementa, o negocinho costuma ser mais salgado, né? Veio direto nessa? Vim direto. Tô dando uma olhadinha aí. Tá certo. Vai vir outros dias? Vai trazer mais gente? Vou vir outros dias também. Como é seu nome? Caio. Muito obrigada, viu, Caio? Boas compras aí pra você. Bom, olha só, vamos passar aqui pra moda feminina. Do outro lado aqui, a gente tem pra mulherada. Lookinhos completos, conjuntinho. Tudo bem, minha amiga? Veio fazer as compras? Sim. Começo de mês, né? Sim. Dá pra aproveitar. E você focou em quê aqui? Eu vim aqui na loja Butterfly, tô indo na Magia do Mar, tamo aí. Aproveitando bastante. O foco aqui vai ser lookinhos? Sim. De aproveitar o Dia das Mães aí. Muito obrigada, como é seu nome? Luana. Luana, obrigada, viu, Luana? Vamos continuar andando, vamos mostrar um pouco mais. Olha, gente, e é enorme. Olha o tamanho, pra vocês terem uma noção da estrutura aqui do pavilhão. É muito grande, então, assim, comporta muita loja, é confortável, tem uma estrutura toda linda, preparada, dá pra vir. A gente tá vendo aqui uma família, olha só, tirando foto, olha que gracinha. Porque acaba virando um evento, não é só compras, né? Você vem aproveitar, você vem tirar uma foto, você vem se alimentar, é toda uma experiência que a pessoa pode viver aqui no Exagerado. Vamos para esse corredor de cá. Bom, semijoias, preço máximo, não, mostra aqui, preço máximo R$ 59,90, gente. Pelo amor de Deus. Começo de mês, queimar o salário inteiro aqui no Exagerado, gente. Olha só, R$ 39,90, mais o que? R$ 59,90, tudo no precinho. Vamos conversar aqui com essa querida que está experimentando. Boa noite, minha querida, tudo bem? Boa noite. Aproveitando aí os descontos? Sim, maravilhoso. Olha só o preço lindo, R$ 59,90, gente. Que absurdo. Muito obrigada, viu, minha amiga? Andressa, é com você, viu? Obrigada, Larissa. Estou vendo que ela vai chegar aqui, ó, na redação cheia, carregada de sacolas, porque ela já gostou de uma porção de coisas lá. Daqui a pouco eu vou fazer minha encomenda. Obrigada, viu, Larissa, pelas informações. Lembrando que, para o público em geral, o Exagerado lá no Pavilhão de Carapina começa amanhã.
Agora olha só que perigo, uma roda simplesmente se soltou de um ônibus em movimento em Guarapari, gente. Vamos dar uma olhada nessa imagem, foi na Praia do Morro. Olha aí, um ônibus da aviação Lorenzutti perdeu uma das rodas enquanto seguia pela Avenida Beira-Mar. Uma câmera de segurança registrou o momento em que o pneu se desprende e foi parar lá no calçadão. 30 passageiros estavam no ônibus, além do motorista. Além do susto, ninguém ficou ferido, graças a Deus. Outro veículo da empresa foi enviado e a viagem continuou. Em nota, a empresa informou que o ônibus será periciado para identificar a causa do problema. Reforçou ainda que realiza a manutenção preventiva regularmente. O fato é que o ônibus estava rodando e, de repente, a roda se soltou. Que perigo, né? 7h12 foi enterrada hoje a dona de casa Silvia de Oliveira Pereira, de 56 anos. Ela morreu após sofrer queimaduras graves ao tentar impedir o próprio filho de incendiar uma moto em Melgaço, distrito de Domingos Martins. O filho dela, o Everton Pereira, está preso e agora pode ser acusado de homicídio. O corpo de Silvia foi liberado pelo Instituto Médico Legal para os familiares e o velório aconteceu nesta terça-feira, no cemitério Parque da Paz, em Cariacica. Ela estava internada no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, desde o dia 28 de abril, após sofrer queimaduras na região do rosto e dos braços ao tentar impedir seu filho de colocar fogo na moto. O caso aconteceu em Melgaço, distrito de Domingos Martins. Silvia estava em estado grave e entubada, mas depois de quase uma semana no hospital, ela não resistiu. A morte foi confirmada neste domingo. O filho de Silvia foi identificado como Everton Pereira Oliveira, de 33 anos. Ele foi abordado pela Polícia Militar após ser flagrado circulando pela cidade com uma motocicleta que estava sem placa de identificação. Durante a abordagem, ele disse para os policiais que a placa da moto estava na sua casa, que não ficava muito longe do local onde eles estavam. Ele então pegou um veículo, que seria o carro dele, que estava ali na mesma rua estacionado, foi até a casa, buscou a placa e retornou no local para tentar fazer a regularização da moto ali na hora. Porém, segundo o que consta no boletim de ocorrência, a placa estava danificada. Por conta disso, ele não conseguiu encaixar a placa de identificação na sua motocicleta. Foi nesse momento que os policiais informaram para ele de que não ia ter outro jeito, teriam que pegar a moto e levar para o pátio, ou seja, a motocicleta seria apreendida. Segundo o que consta na ocorrência, foi depois de saber disso que o Everton ficou muito furioso, irritado e começou a reagir de uma forma agressiva com os policiais. Segundo a polícia, após saber que sua moto seria apreendida, o Everton foi até o carro, pegou um galão de gasolina. Os policiais deram ordens para que ele soltasse o galão, porém ele não obedeceu. Silvia, mãe de Everton, estava muito próxima da moto, tentando impedir a ação do filho. Ela até grita várias vezes, mas mesmo assim, o Everton, cego pela raiva, ateia fogo no veículo. No momento em que a moto pega fogo, Silvia estava praticamente em cima do veículo, sofrendo queimaduras no rosto e nos braços. O Everton também sofreu queimaduras na região dos braços. Os dois foram socorridos e encaminhados ao hospital. Após sofrer queimaduras, o Everton foi encaminhado e ficou internado no mesmo hospital que a mãe. Após receber alta, ele foi preso, autuado por tentativa de homicídio. Chegou a passar por uma audiência de custódia na última quinta-feira, porém permanece preso. A Polícia Civil explicou que a morte de Silvia pode resultar em uma alteração no tipo de crime. No caso, passaria a ser considerado como um homicídio. Homicídio da própria mãe. Que tristeza esse caso. Um ataque de fúria que ele teve ali e acabou matando a própria mãe. Um caso realmente que a gente custa acreditar. Criminosos armados agiram com violência durante um assalto em frente a um pátio de veículos no bairro Manuel Plaza, na Serra. Eles agrediram uma das vítimas com golpes de capacete antes de levarem o veículo. A ação foi toda filmada.
Observe esta imagem. 2 homens estão próximos de uma motocicleta. Eles estão em frente a um pátio de veículos do bairro Manuel Plaza, na Serra. O proprietário da moto está acompanhado de um amigo quando chega uma dupla de criminosos. Um deles, com uma arma em mãos, já anuncia o assalto. O comparsa vai até a moto e pega o capacete. O outro tenta pegar a chave do veículo. Nesse momento, um dos bandidos dá um golpe com o capacete em uma das vítimas. Em seguida, os criminosos fogem. O depósito fica aqui na rua Dalva Magalhães de Paula. Ali ao fundo, a gente já observa a BR-101, tem até alguns veículos passando. A vítima estava exatamente neste ponto aqui onde nós estamos. Ela tinha trazido um amigo para liberar um veículo que estava aqui no pátio, quando foi rendida pelos criminosos. O rapaz veio na esquina gritando já, perdeu, perdeu, perdeu. Aí tirou a arma, quando chegou perto de nós tirou a arma e pediu a chave da moto. Só que eu tinha que jogar, entregado a chave da moto para dentro da mulher que estava dentro fazendo o nosso atendimento. Aí ele veio, chegou perto de nós, mandou pegar a chave e botou a arma para dentro, apontando para a mulher que estava atendendo a gente, mandou ela entregar a chave, senão ia dar um tiro na cara dela também. O comportamento dos criminosos chamou a atenção das vítimas. Depois que ele pegou a chave, o outro rapaz que estava só acompanhando pegou o capacete e me deu a capacetada. Aí nisso ele já puxou o telefone da minha mão também e foi pro lado da moto. E aí quando eu estava subindo na moto os dois, ele pegou e apontou a arma para ele. Você quer que eu dê um tiro nessa cara sua também? Você quer que eu dê um tiro? Levanta a camisa aí, levanta a camisa para ver se tem nada. O homem contou que essa não foi a primeira vez que passou por isso. É a segunda vez já. Segunda? Segunda. Quando eu tive a moto roubada pela primeira vez, depois que eu peguei, eu continuei trabalhando. Eu não penso em largar não, eu continuo trabalhando. Eu rodo nos lugares que é tranquilo, não vou para lugar que é perigoso. Eu evito os lugares perigosos, eu fico rodando mais lugar tranquilo. As vítimas reclamam da falta de segurança no local. Ali é muito errado aquilo ali, a forma que as pessoas ficam aguardando ali para ter a resposta. Não tem um policiamento, um lugar deserto. A gente fica por lá de fora, só numa janelinha. E é muito fora de mão ali, aquela situação ali, a forma deles trabalhar ali, o recurso deles ali. E é muito deserto o lugar, muito perigoso mesmo. Cara, se não fosse com a gente, poderia ser com qualquer outra pessoa. Em algum momento aquilo ia acontecer. A moto era ferramenta de trabalho. Mesmo com o seguro, a vítima vai ficar parada por alguns dias. Emocionado, o homem falou sobre a sensação de impunidade. É revolta. Os caras vêm e roubam nós, não fica preso, aí continua roubando outras pessoas. Pode ser qualquer um, sai roubando todo mundo. Não tem segurança, não tem nada. Rouba, agride. Que tristeza, que revolta que a gente vê essas imagens, né? 7h19, o caso Araceli marcou a história do Espírito Santo e se tornou um símbolo da luta contra a violência infantil no país. Mais de 50 anos depois, a memória da menina de 8 anos, vítima de um crime que chocou o país, o Espírito Santo, o Brasil, ganha novo significado com a criação de um jardim simbólico em Vitória. O espaço foi pensado para manter viva a conscientização e reforçar a importância da proteção de crianças e adolescentes. O nome no jardim carrega uma história que o Brasil não esquece. Araceli Cabreira Crespo tinha apenas 8 anos quando foi sequestrada, violentada e assassinada em 1973 aqui no Espírito Santo. Um crime que chocou o país e até hoje é marcado pela sensação de impunidade. A gente não pode esquecer. Na realidade, o caso Araceli, ele precisa estar todos os dias no nosso cotidiano para que a gente saiba que não é só uma história, é um fato marcante para a gente poder lembrar de proteger as nossas crianças e adolescentes contra a violência sexual. Mais de 5 décadas depois, a memória de Araceli segue viva, agora também neste espaço em frente à Prefeitura de Vitória. Ele foi criado para relembrar, conscientizar e reforçar a importância de proteger crianças e adolescentes. É o momento de trazermos a reflexão, que as nossas crianças, nossos adolescentes ainda
ainda vivenciam violências, né, e abusos, e isso é o momento da gente tornar bem claro à sociedade que a Prefeitura, juntamente com diversas instituições, torna cada dia mais o trabalho acessível nosso, né, a nossa educação, a saúde, a assistência social, com o entendimento que precisamos criar cada vez mais uma rede de proteção. Esse momento ele se torna simbólico, né? A gente recorda de uma forma lamentável a Araceli e, de certa forma, a gente simboliza esse plantio aqui de gérberas amarela para que a gente possa, né, toda vez que a gente resgata a história, sempre gera dor e sofrimento. O desafio é que não adianta só ser feito um movimento pela prefeitura, né, pela defensoria pública aqui. A sociedade precisa reconhecer, estar atento e ter a escuta ativa. Às vezes ao lado, um vizinho, uma criança está com dificuldade de expressar. Nós fazemos um trabalho muito forte de conscientização para a nossa equipe, tanto da assistência, tanto da educação, da própria saúde, para a qualquer sinal a gente possa trazer essa realidade para ser cuidada, né, de uma forma acolhedora. Mas isso, às vezes, não está a todo momento ao nosso alcance. Então, a gente precisa tornar esse momento de reflexão. Mas essa não é uma ação pontual que a gente só faz no meio de maio. É para justamente a gente sinalizar que estamos aqui concentradas, mostrando a nossa força, a nossa integração em todas as nossas frentes e possibilidades de prestação de serviço, para que a gente possa chegar de alguma forma a essa criança, esse adolescente, se sentir acolhido. O mês de maio é dedicado justamente a esse enfrentamento. O dia 18 se tornou Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um chamado para que a sociedade não fique em silêncio. O dia 18 de maio, ele é a data da morte, né, onde ela foi gravemente violentada, Araceli, e a gente não pode esquecer, ela deixa marcado, foi aqui no nosso estado, e ela deixou marcado para todo o Brasil, que a gente não pode se calar, a gente não pode negligenciar, e a gente tem que saber que as crianças e os adolescentes necessitam de cuidado, de respeito, de dignidade e proteção. E os números reforçam o alerta. Muitos casos ainda acontecem dentro de casa e sequer são denunciados. Por isso, iniciativas como essa buscam dar visibilidade ao problema e incentivar as denúncias. E esse é um marco histórico e no Brasil inteiro a gente tem esse dia como um enfrentamento à violência contra a criança e adolescente, né? A gente não faz essa conscientização só no dia 18 de maio, mas durante todo o ano com ações de prevenção e de cuidado com as crianças e adolescentes. Isso de uma forma intersetorial, né, com toda a nossa rede da Prefeitura de Vitória. Falando especificamente da Casa Rosa, que é um serviço que atende mulheres e famílias em situação de violência, né? Atendemos o nosso público maior, mais de 80% é feminino e é de violência sexual, infelizmente, né? Então é uma realidade que acontece dentro das casas, por pessoas próximas, na grande maioria das vezes, né? Por parentes, e é um mal que a gente precisa falar e precisa realmente enfrentar. Mais do que um jardim, esse é um espaço de memória, conscientização e compromisso coletivo com a proteção da infância. Toda criança, todo adolescente, todos nós queremos se sentir amados, com cuidado, mas em especial nessa fase, a criança e o adolescente tem uma necessidade maior. Você já parou para pensar no destino das roupas apreendidas pela Receita Federal? Dentro do Centro Prisional Feminino de Cariacica, detentas transformam toneladas de mercadorias irregulares em peças prontas para doação. É o projeto Estilo Livre, que une ressociabilização, sustentabilidade e solidariedade. Quem tem todos os detalhes é a Larissa Garcia, que está de volta, Larissa. Ei, Andressa, boa noite mais uma vez para você, toda a nossa audiência. Pois é, Andressa, antes essas roupas, por terem ali o símbolo das marcas falsificadas, precisavam ser incineradas, queimadas, porque aquele símbolo, né, ele não estava pagando ali o devido direito, a marca detém os direitos autorais de cada símbolo, então aquela peça ela tinha que ser incinerada, não poderia nem ser doada. Para você ter uma ideia, em uma única operação esse ano, a Alfândega de Vitória apreendeu 5 toneladas
toneladas de roupas, isso em apenas 2 lojas na Grande Vitória. Para você ter ideia, então, do tanto de peça falsificada que entra aqui no nosso estado. Quase que enxugar gelo, sabe, Andressa? Porque entra pelo porto de Vitória e aí é escoado para os municípios aqui do estado. Então, assim, essas peças, elas deixam de pagar impostos, essas peças é difícil para o comerciante que paga tudo direitinho concorrer, então cria ali um mercado desleal, uma concorrência desleal, mas essas peças ficavam paradas e eram incineradas. Agora, com o projeto Receita Cidadã, a Receita Federal doa essas roupas para os presídios aqui do Espírito Santo e então acontece todo um trabalho chamado de descaracterização. As detentas do presídio de Cariacica, elas tiram todo o resquício da marca para que aquela peça que é nova, né, novinha, vem toda embalada, ela possa ser doada para alguém usar e ela chega então novinha para a pessoa. A gente preparou uma reportagem desse processo, alterando essas peças, fazendo com que elas deixem de ser roupas ali do mercado ilegal e passem a ser uma roupa que pode ser usada. A gente preparou então essa reportagem para vocês verem os detalhes dessa operação. A gente acompanha agora. Dentro da unidade prisional, a linha segue um caminho que vai além do tecido. Mulheres privadas de liberdade costuram peça por peça uma etiqueta que carrega liberdade na sua identidade. Estilo livre, uma marca que nasce cercada de muros, mas que encontra no trabalho e na solidariedade uma forma de ir muito além deles. Adoro, amo costurar. Não sabia que você fazer isso. Eu sei fazer crochê, biquíni, vestido, tudo de crochê. Agora, costurar roupa, uniforme, não. É a primeira vez. Então, pegou amor pelo trabalho? Pelo trabalho. Descobri uma profissão que eu não tinha. Eu não sabia que eu tinha o dom de costurar. O Projeto Estilo Livre, hoje, ele conta com 21 presas, né, participando. Todas recebem o salário mínimo vigente. Inicialmente, todas que estão aqui receberam uma qualificação, né, para estar executando essa atividade. E hoje, muitas não sabiam o ofício, não dominavam o ofício de costura e hoje elas têm aí, pode-se dizer, uma profissão. Nós fazemos questão também da qualificação para certificar, né? Para que elas tenham o certificado em mãos quando retornar à sociedade. As roupas já chegam prontas. São fruto de apreensões realizadas pela Receita Federal. Antes do projeto, precisavam ser incineradas por conta das logos falsificadas de grandes marcas. São peças de todos os tipos. Camisas de time, sociais, polo, uma infinidade de roupas e de estilos. As peças chegam aqui assim, embaladas, novas, com etiqueta, sem nenhuma danificação. Mas essas são roupas que imitam marcas internacionais. Uma peça dessa, original, pode custar 500, 600 até 700 reais. No mercado ilegal, elas ficam por pouco menos de 100 reais. Mas essas daqui serão de graça. Depois do trabalho feito pelas internas de descaracterização e retirada de todo o vestígio da falsificação da marca, as peças se tornam únicas, autênticas e totalmente dentro da legalidade. Se a camisa de time ela tem a marca da Nike, nós vamos fazer um corte em todos os pontos onde faz referência à marca, porque assim a gente vai impossibilitar, né, o uso lá fora, né, para quem receber essa peça, de tirar a etiqueta e estar usando de forma indevida. Aqui no Centro Prisional Feminino de Cariacica, chegaram 96 toneladas de roupas, ou seja, milhões de reais em impostos sonegados, sem contar o prejuízo para o comércio, que não consegue competir com os preços baixos das falsificações. Contribuição para a economia e para acelerar a liberdade das internas. A cada 3 dias de trabalho, é um dia a menos na pena a ser cumprida. Eu acho maravilhoso, porque além de eu poder estar trabalhando, remindo pena, ajudando minha família em casa, vou poder ir embora mais rápido e poder continuar minha vida lá fora e saber que eu
estou ajudando pessoas lá fora que não têm condição de comprar uma peça de roupa adequada, do tamanho adequado. Então, para mim, isso é gratificante, eu fico feliz por estar fazendo isso. Através de linhas, pontos, máquinas, um novo futuro é costurado. Não só para elas, como também para quem recebe as peças. Para a doação, ela só pode ser realizada para instituição, né? A gente não doa para pessoa física. E o nosso foco, e a gente sempre trabalha com eles, é na questão de distribuir para a sociedade. Eu tive a oportunidade de aprender e descaracterizar e costurar para pessoas que nunca receberam uma roupa, não receberam nunca um presente. Então, para mim, isso aqui é o presente que eu posso dar enquanto eu estou privada. Sensacional esse projeto. 7h31, um trabalhador fazia uma manutenção num restaurante aqui do estado. Ele acabou encostando numa coifa, só que não imaginava o que estava por vir. Ele sofreu, gente, uma descarga elétrica, um choque. Possivelmente a coifa estava energizada em contato com fio de alta tensão. Foi no balneário de Guriri, em São Mateus. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local e socorreram a vítima. Ele foi encaminhado ao hospital. As circunstâncias do acidente serão apuradas. Um grupo de mulheres transforma linhas, tecidos e muito carinho em acolhimento para mães que precisam de apoio. O projeto Costurando Sonhos confecciona kits de maternidade completos e mostra como pequenos gestos podem fazer diferença logo nos primeiros dias de vida de muitos bebês. A reportagem é da Larissa Garcia e do Marcelo Vieira. Máquinas ligadas, tesouras afiadas e tecidos estampados. Todas as segundas-feiras à tarde, um grupo de mulheres se reúne no centro de Vitória para transformar suas habilidades em apoio concreto. É através do projeto Costurando Sonhos que elas levam conforto a mães que não têm condições de preparar a chegada dos filhos. Isso para mim é muito gratificante. Sabe? Eu só tenho a agradecer por todas as que participam e pelo projeto, pelas grávidas que chegam aqui, que choram quando abrem, porque o nosso trabalho é feito como se fosse para nossos filhos e netos, que eu já tenho até bisneto. Então é muito gratificante estar aqui. Todas nós aqui, né, que nos juntamos para fazer isso, de alguma forma também tínhamos um vaziinho no nosso coração. A gente sentiu a necessidade de fazer algo por alguém. E é tão especial quando você sabe costurar, né? Hoje é uma coisa também não tão fácil, né? Nem todo mundo sabe. E aí a gente se junta e fala assim, olha, eu não sei, mas eu queria tanto ajudar. E uma ensina a outra, que ensina a outra, que ensina a outra, e aí a gente vai fazendo o que pode. E isso é maravilhoso. Entre os retalhos coloridos e máquinas de costura, surgem fraldas, roupinhas, mantas, luvas, peças que vão compor um kit completo de maternidade. Cada roupinha é feita à mão, com atenção aos detalhes e muito carinho. Um gesto simples que faz toda a diferença nos primeiros dias de vida. A mãezinha, ela vem aqui trazendo documentos, um documento com foto, uma ultrassonografia e o cartão pré-natal. Ela tem que estar mais ou menos com 5 meses para frente. E a gente sempre pede para tentar não vir tão tarde, porque como a gente faz o cadastro, às vezes aquele mês que ela estaria para receber, a gente já não tem mais enxoval para doar. Mas a partir do 5º mês já pode vir buscar. Uma rede de apoio que garante um começo mais digno para muitos bebês. Essas mulheres mostram que o talento pode se transformar em amor e que pequenos gestos, quando somados, podem mudar histórias. É uma pessoa em busca do enxovalzinho e quando elas abrem, a surpresa é muito grande, porque tem de tudo que você possa imaginar, que as meninas já passaram para você. E como é feito aqui, isso aí tem um valor inestimável, né? É um sentimento muito gostoso você saber quando chega as mãezinhas, que elas saem daqui
carregada dessas bolsas. Tem umas que abrem assim, elas ficam encantadas. Ai, o cheirinho, né? E tem os sabonetes e tudo. Sente aquele cheirinho, bota os dedinhos dentro do sapatinho, né? Então isso pra gente, a gente fica muito emocionada. E é muito bom. Eu nem sei mais expressar a gratidão que a gente tem só de sentir isso. Dá pra gente perceber o cuidado e o carinho em cada detalhe aqui com o kit aberto. Olha só, tem paninho de boca, manta, cueiro, absorvente pra mãe, tem também fralda descartável, 6 kits com roupinhas, todas combinando, toda lindinha, sapatinho, olha que coisa linda, gente, sapatinho, coberta, meinha, até sabonete elas mandam e vem tudo aqui nessa sacola pintada à mão com todo amor e carinho. Já são quase 20 anos de trabalho e nessa história quase 5.000 enxovais como esse já chegaram para quem mais precisa. Não é só tecido, é tempo, é afeto, é solidariedade que se entrega em cada kit. No início não era como está hoje. No início a gente foi testando o que dava certo, o que não dava. E graças a Deus hoje a gente já tem vou usar a palavra estabilidade para a gente poder fazer esse enxoval. Hoje nós somos em mais ou menos 10 voluntárias, que a gente se junta toda segunda-feira na parte da tarde. E aí a gente faz esse enxovalzinho, faz o cadastro também agora, nesse horário de 2 às 4, para que as gestantes possam buscar o enxoval mais ou menos próximo do parto. Entre o barulho das máquinas e os papos colocados em dia, as tardes de segunda-feira são muito mais alegres. Elas ajudam quem está acabando de chegar nesse mundo e ainda aquecem os próprios corações. Tem algumas mães que mandam até fotos deles vestidos com as roupinhas, a gente fica encantado, emocionados com isso tudo. Dá até vontade de ir para lá ajudar, né, gente? Que coisa mais linda esse projeto. E quem quiser ajudar o Costurando Sonhos, pode buscar mais informações no Instagram, no perfil @FCBmenezes. O grupo recebe doações, realiza bazares solidários para manter as ações sociais e os acolhimentos às mulheres que viveram violência doméstica. Que projeto lindo, né, gente? Bacana demais. Intervalo, já voltamos. Vamos dar uma olhada no trânsito para sair de Vitória em direção à Vila Velha? Olha lá, você vê que o trânsito está muito bem, obrigado. Graças a Deus. Sem congestionamentos na terceira ponte, às 7h38. Eu já volto. Vem pra Feira dos Municípios do Espírito Santo, de 28 a 31 de maio no Pavilhão de Carapina. Venha conhecer, viver e se orgulhar dos encantos e delícias que só os nossos 78 municípios podem oferecer. Ah, e a entrada é franca. Tem lugar da casa que guarda tudo. O cheiro, o calor, o carinho dela. Neste Dia das Mães, crie um lugar especial para ela, com o conforto que só a Danúbio tem e só comece a pagar em setembro. Roupeiro 6 portas, 10 de R$ 329,90. Mesa laminada com 6 cadeiras, 10 de R$ 299,90. Sofá retrátil e reclinável, 10 de R$ 349,90. Danúbio Móveis. O lugar da sua mãe começa aqui. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Com o Clube Extra Bom, o preço bom fica ainda melhor. Informe o CPF no caixa em todas as compras para pagar mais barato. Leite Porto Alegre, 4,99. Arroz Calafate, 16,98. Batata pacote ou quilo sai a 3,99. Banana ou mamão, 5,99. Amaciante Downy, 19,90. Eisenbahn latão, 3,98. Batata congelada Flip, 9,98. Bife de chão de dentro, 43,98. Clube Extra Bom. Baixe o app e cadastre-se. Beba com moderação. Todo sonho começa com uma escolha. E o seu futuro está a um clique. O Exército Brasileiro tem concurso para todos os perfis. Estão abertas as inscrições para o vestibular do Instituto Militar de Engenharia. Você que está concluindo o ensino médio e tem entre 16 e 21 anos, é a sua oportunidade. Acesse ime.eb.mil.br e junte-se a nós. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. O presente mais queridinho do Dia das Mães está na Zio Móveis. Poltrona reclinável só R$899. Cozinha Itatiaia 1.799. Zio Móveis, Vila Velha, Vitória, Campo Grande e breve em Serra. Pode chegar. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio. Cofrio é muito bom. Peça Cofrio. Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O que é o futuro? O futuro sempre foi meu companheiro. Para onde sigo? Cultivando o passado, inspirando novas histórias. O futuro me move, me desafia. Ele não é só o destino, é o caminho que me formou e me ensinou a ir além. Somos um Banestes e se reinventa a cada dia. Banestes, juntos para o futuro. Eu desejo a você tudo do bom e do melhor. Eu desejo a você vida e vida em abundância. Os melhores hospitais, 7 prontos socorros 24 horas e médicos de excelência. Tudo para que você tenha vida e vida em abundância. Best Senior. O melhor da vida é ter saúde. ES Notícias. Oferecimento. Grande construtora. O futuro não espera. Ele ganha forma. Banestes. Juntos para o futuro. Best Senior. O plano de saúde premium com rede hospitalar de excelência. Horas e 43, agora 44 minutos. Só dá tempo da gente se despedir. Quero agradecer o carinho de todo mundo que mandou mensagens aqui para o nosso WhatsApp, que é o 992739397. Participe sempre, a gente adora responder também. E a gente fica por aqui. Fique agora com SBT Brasil. Uma ótima noite para você e se cuida. Até amanhã às 6h30 aqui na TV Sim SBT. Tchau, tchau.